Lucas capítulo 15. Quando a gente fala de voltar, a gente fala voltar para aquele que se afastou. Tem que voltar. Voltar é para aquele que se afastou. Você vê que desde o início o homem sempre se afastou de Deus. Essa é a grande guerra, a grande luta do céu com a terra é essa, é o homem se afastar de Deus, é Deus procurar trazer de volta o homem, trazer de volta o ser humano. Está difícil trazer o ser humano de volta. Você vê uma luta muito grande. Ele levanta profetas, é para quê? Levantou juízes, é para quê? Para trazer o ser humano de volta. Levantou os patriarcas, é para quê? Para trazer o ser humano de volta. O Senhor Jesus veio é para trazer o ser humano de volta. Inclusive ele veio e morreu na cruz para que as pessoas confiassem, para que as pessoas se voltassem. Mas tem sido difícil. Desde que Adão e Eva viraram as costas para Deus, desobedecendo a Deus, até hoje o ser humano tem se afastado. E por conta disso, as consequências têm sido muito grandes. Olha, ninguém sofre na presença de Deus, mas as pessoas gemem quando viram as costas para Deus. As pessoas gemem quando se afastam de Deus. Gemem. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo e você vai ver como é que é a pessoa se afastar de Deus. Quando ela se afasta de Deus, o que acontece? Mas Jesus falou isso numa parábola. Olha o que ele fala aqui na parábola. Uma parábola que você já conhece. Ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha aí, olha que coisa interessante. Estava lá o pai, e de repente um dos filhos, o pai tinha 2 filhos, um dos filhos chega e fala assim: pai, dê-me a parte que me cabe, que eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. Eu pergunto, o que ele tinha? Qual é a parte dele? Quem trabalhou para obter aquelas riquezas? Quem trabalhou? É o pai. Ele já encontrou. Então o que ele tinha? Qual o direito que ele tinha? Mas você vê, mesmo assim, o pai não discutiu com o filho. Falou: tá bom, é isso que você quer? Nem questionou. Toma. Hoje é a mesma coisa. Cuidado com essa palavra, a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser porque a vida é minha. Tomo a decisão que eu quiser porque a vida é minha. O que a gente tem? O que realmente a gente pode dizer que é nosso? O que você pode dizer que é seu? Tem alguma coisa que é sua? Não tem. Olha aí, a rainha da Inglaterra morreu. Tudo ficou. Pô, o funeral foi aquela coisa assim, é uma coisa assim, louca, é muito, meu Deus. Mas eu não sei aonde ela está. Se ela estiver no céu, está igual às outras almas, não tem diferença nenhuma. Se ela estiver no inferno, então, já esqueceu quem ela era aqui. Tudo aquilo que se faz aqui não vale, não acrescenta nada. Não tem nenhum ritual que acrescente alguma coisa para a nossa alma. Depois que se morre, acabou. Então, presta atenção. A grande verdade é essa, é que nós não temos e não somos nada. Você pode ser presidente, pode ser rei, pode ser ministro, pode ser o que for. Depois que morre, acabou. Ninguém vai levar a monarquia para o céu ou para o inferno. Ninguém vai levar diploma para o céu ou para o... Ninguém. Não importa como vai ser o seu funeral. Se vão abrir um buraco, vão jogar o seu corpo lá e tapar, como muita gente, ou se vão fazer aquele funeral dos reis, passear em toda a rua e fazer aquela coisa toda bacana, uma banda tocar, um coral cantar, não muda nada. A definição do que vai ser a sua vida é agora, enquanto você estiver vivo, porque depois que se morre, não muda nada. Nada que se possa fazer vai mudar alguma coisa. Na verdade, o corpo não presta para nada. O meu corpo, nem o corpo é seu. Nem o corpo é seu.
Na hora, você vai ver o corpo aí e você não vai poder fazer absolutamente nada. Quem entendeu? Então a gente tem alguma coisa? Não. Olha o rapaz, falou: dê-me a parte que me cabe. O pai atendeu. O pai atendeu. Quando esse rapaz saiu, ele saiu por cima. Acontece, o diabo engana muitas pessoas. Ele saiu por cima, eu tenho tudo, saiu com tudo, saiu por cima. Mas quando ele gastou, ele nem deu conta. No abrir e fechar de olhos, ele não tinha mais nada. Diz a Bíblia que ele gastou tudo e de repente estava sem. E aí, aqui diz assim, versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegando-se um cidadão daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Gente, Jesus falou essa parábola para os judeus. Para quem Jesus estava falando? Aquela multidão que estava ali eram judeus. E olha o exemplo que Jesus dá. Ele perdeu tudo, procurou emprego, nem o emprego apareceu. O único emprego que apareceu para ele era para cuidar de porcos. Pessoal, sabe o que significa isso para um judeu? O judeu nem passa no caminho onde o porco passa. Não passa. Eu fiquei em Jerusalém uma semana. Nessa uma semana eu não vi um porco sequer. E olha que a gente andou, hein? Não é uma semana dentro do hotel, não, era andar. A gente andou, mas foi a semana que eu conheci Israel. Foi a semana que eu conheci Jerusalém. A gente andou, foi em vários lugares. Fomos a Belém, a Betânia, fomos a Betânia, fomos não sei aonde. Aí eu falei para o guia: não, agora vamos andar a pé aí. Olha, para ser sincero, eu não vi um porco sequer. No hotel você não vê carne de porco. Lá não comem porco. Porco é imundo para o judeu. É imundo para o judeu. É imundo. Se um porco entra na casa de um judeu, o judeu é capaz de abandonar a casa e nunca mais botar os pés naquela casa. É verdade. Para Jesus dar esse exemplo, ou seja, ele estava no pior dos piores. E tem mais. A história continua aqui. Ele tinha fome, não tinha nem comida para comer. Para ele se alimentar, ele tinha que comer junto com os porcos. Ou seja, ele perdeu o valor. Ele era filho amado, filho querido. E de repente, ele estava na sarjeta. É isso que acontece quando a gente vira as costas para Deus. Você vê Deus, ele chama a gente de filho, mas o diabo, lá na macumba, chama o ser humano de quê? Meu cavalo, hein? Meu jegue, meu cavalo. É algo imprestável. Ele usa, depois joga fora. Você vê, as pessoas dão pena, as pessoas padecem, as pessoas sofrem, enche toda hora a cara. Tem que beber, tem que estar bebendo. As pessoas que frequentam aqueles lugares, ou é drogado, ou é bêbado. É horrível, não é vida. Aquilo não é vida. Infelizmente é o que acontece quando a pessoa vira as costas para Deus. Ela perde valor. Agora, olha aqui que coisa interessante. Diz aqui, no versículo 17: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O que aconteceu? E tornando em si. É o primeiro passo para a pessoa voltar para Deus. Tem muita gente que está afastada de Deus e a ficha não caiu. A ficha não caiu. Sabe por que a ficha não caiu? A ficha não caiu talvez porque você está dentro da igreja. Por você estar dentro da igreja, você acha que você está onde? Que você está na presença de Deus. Ei, há uma diferença entre o estar na presença de Deus e o estar na igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas ela já afastou de Deus há muito tempo. E aliás, para a pessoa se afastar da igreja, é porque ela primeiro se afastou de quem? Então tem muita gente que já se afastou de Deus, só falta se afastar
da igreja. Ela só não se afasta da igreja talvez por uma questão social, por causa dos amigos, por causa da família. A igreja virou um centro de encontros sociais, virou tipo um hábito, é um costume. Não, eu já estou acostumado a isso, então eu não posso mais. Então ela vai, mas de Deus mesmo, ela já se afastou há muito tempo. Infelizmente esse é o grande problema. E olha, presta atenção, o pior afastado não é aquele que não vem mais na igreja. O pior afastado é o que está dentro da igreja. Porque quem não está vindo na igreja, pelo menos tem consciência. Eu estou afastado, eu preciso voltar. Pô, a gente evangelizando, a gente encontra muita gente e fala assim: poxa, pastor, estou sofrendo, eu sou afastado, eu já fui da igreja e hoje eu estou afastado. Puxa, mas por que se afastou? Sei lá, tem uns falam as suas razões e tem outros não sabem nem explicar. Volta, por que não volta? Eu preciso voltar, mas pelo menos ela tem consciência. E o afastado dentro da igreja, que ela está vindo para a reunião, só que ela vem para a reunião, a palavra já não entra mais. Ela assiste a reunião, a palavra já não tem mais efeito na vida dela. Ela assiste a reunião com maus olhos. O diabo desvia o pensamento dele. O diabo faz ele interpretar a palavra de uma outra maneira. Está entendendo? Tem pessoa que o culto todo ela está aí, não presta atenção. Só numa falha que o bispo comete, pronto. Ele pega aquela falha aí, já começa, não é assim? Viu aquilo aí que ele falou? Ou seja, tudo que se falou aí não adiantou nada. Quais são os sintomas quando a pessoa se afasta de Deus? Não ora mais, não busca mais, não tem prazer na hora da busca. Não tem prazer, não, é só começar a ser a busca, ela já se sente cansado, não vê a hora do culto terminar logo, não vê o culto, ela não tem prazer em ficar na presença de Deus, não tem mais prazer, não tem prazer de orar, não tem prazer de buscar, não tem prazer de jejuar, não tem prazer de vir para a igreja, não tem prazer de fazer as coisas na igreja, não participa mais de campanhas de fé, não é mais fervorosa, os problemas dela já não resolve mais por intermédio da fé, os problemas dela procura resolver como o mundo resolve os problemas. Ela está passando por um problema, mas ela não ora. Ela busca ajuda do advogado, busca ajuda do amigo, busca ajuda daquele. E ela vem para a igreja e não abre a boca para falar para Deus o problema que ela está vivendo. Está vendo como é que é? Quando a pessoa está afastada, mas está dentro. Esses são os sintomas. E olha, e por incrível que pareça, as pessoas quando se afastam, normalmente, elas buscam culpados. Elas sempre querem culpar alguém. É o pastor. É a direção, é o obreiro, é o fulano, é o cicrano, é alguém tem que ser culpado. Mas preste atenção ao que diz Oséias, capítulo 14, versículo 1, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ou seja, você caiu pelos seus pecados. Ninguém é culpado. Volta, é pelo seu pecado que você está caído. Não fique culpando ninguém. Lembre-se, a comunhão é com Deus. Não é amizade com o bispo, não é amizade com o pastor que vai te salvar ou que vai te segurar, não, é com Jesus. Ainda bem que na Universal, depois de 2, 3 anos, troca, ainda bem, pelo menos você não consegue se apegar a ninguém para ficar aí, não, é com Deus mesmo, até porque quando você chega, a primeira coisa que você encontra escrito em letra grande, o que é? Está escrito atrás de mim. O que está escrito aí? É Jesus Cristo que é o Senhor. Ou seja, o pastor da igreja, sabe quem é na Universal? É Jesus. Então não tem desculpa. Eu posso errar com você,
mas o seu compromisso não é comigo. É com quem, gente? É com Jesus. É com Jesus. Eu posso ter errado com você, eu posso falhar com você, porque eu sou ser humano, mas Jesus nunca vai falhar com você. Por isso, se você cair, é você que permitiu, é pelo seu pecado que você vai cair. Você não vai cair pelo pecado do outro, não. O pecado do outro vai destruir o outro. É ele que vai arcar com as consequências, mas você não vai arcar com as consequências do pecado do outro. É cada um pelo seu pecado. Quem entendeu? É cada um pelo seu pecado. E continua, no versículo 2 diz assim: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos. Não é justificativa, não. Não fique se justificando, não fique acusando os outros, não. Você tende convosco palavras de arrependimento, pô. Reconheça, veja que você não está orando mais, que você está ficando fraco, você não está lendo mais a Bíblia, você não está meditando mais, você não tem mais prazer nas coisas de Deus, não está fazendo mais o que você fazia. As coisas de Deus para você ficaram sem valor. Elas deixaram de ser valorizadas, deixaram de ser santificadas dentro de você. Tende convosco palavras de arrependimento, coloca aí, e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda iniquidade, amém. Ou seja, confessa o seu pecado, peça perdão, não fica aí murmurando, não fica aí falando, não, peça perdão, não perca tempo, peça perdão, fale com ele, peça perdão, reconheça, diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, amém. Como é que é? Aceita o que é bom. O que é aceitar o que é bom? Aceite o que é certo, faça o que é certo, siga o que é certo, em vez de novilhos, como é que é? Aceita o que é bom, em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. O que é sacrifício dos nossos lábios? Sinceridade. Amém, pessoal? Sinceridade. Fale a verdade com Deus. Seja sincero com Deus. Agora, o mais interessante é Oséias 13, versículo 9. Diz assim, olha só: a tua ruína, ó Israel, vem de quem? De ti. E só de mim o teu socorro. Como é que é? Ele diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Não vem de mais ninguém, é de você que vem a ruína. E olha, não adianta, socorro, só em mim. Só Deus pode te socorrer. É por isso que ele diz, o quê? Volta, volta. Não adianta, não tem saída, volta. Volta, mas como é que você vai voltar se você não reconhece que você está perdido? Será que alguém que não reconhece que está perdido pode voltar? Não. Só volta quem reconhece. Então, bispo, como é que eu vou dar conta? Vamos meditar. Hoje é dia da gente meditar. Talvez você já se desviou há muito tempo e você não está sabendo. Você ainda não deu conta. De repente você caiu e até hoje você ainda não deu de cara. Você ainda não despertou para isso. Como é que eu posso saber? Veja. Você ainda tem prazer nas coisas de Deus? Compare um pouco a fé que você tinha no passado. É a mesma fé que você tem hoje?
Bem, é a mesma fé que você tem hoje. Se hoje algo bate à porta da sua vida, qual será a sua reação? Falei para vocês um dia da mulher lá em Angola que falou assim: ó bispo, olha só, olha o que eu tenho. Ela me mostrou o exame com AIDS, e ela falou assim: essa doença não vai me matar, eu não aceito. Ela disse: eu me recuso a morrer por essa doença. Eu sei que um dia eu vou morrer, um dia eu vou ter que morrer, mas não é com essa doença. Que eu morra atropelada, que eu morra num acidente, que eu morra de qualquer outro tipo de doença, menos dessa, essa que eu me recuso. Se eu morrer com essa doença, então Deus é injusto. Olha a determinação dela, olha a garra, olha a fé, olha a revolta. Aí eu pergunto: será que se hoje acontecer algo parecido com essa mesma senhora, será que ela vai ter a mesma reação? Será que ela ainda está na mesma fé? Agora vamos esquecer a senhora. Olhe para você, veja quantas coisas você fazia na fé, as suas reações, as suas obras, as suas ações, o prazer que você tinha. E hoje? Eu pedi vocês, obreiro, que viesse hoje uniformizado. Me diga, você tem prazer de usar esse uniforme de novo? Ou hoje esse uniforme ficou no tanto faz? Hoje quantos não tem mais prazer, não tem mais prazer de buscar, não tem mais prazer de dar o dízimo. Tem aqueles que já não dão mais, para ela dando ou não dando, tanto faz, a cabeça dela já cauterizou. Afinal é infiel, está afastado, é infiel. E já tem outros que até dão, mas não dão com aquele prazer, não dão com aquele espírito. Não é dar, aliás, eu tenho que trocar a palavra, devolver. Ela não devolve o dízimo dela com aquele espírito de gratidão, sabe? Espírito de gratidão, não. Ela até devolve, mas devolve porque já está acostumado, ou devolve por medo. Mas não é por gratidão, não é satisfação, alegria, com prazer, gozo. Oh Senhor, muito obrigado. Não, já não está mais nesse espírito. Antigamente era assim, hoje talvez já não está mais assim.